Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje o assunto é muito relevante. Na verdade, estamos comemorando em 2008 os 30 anos da Constituição Federal. Para tanto, trouxemos aqui o professor José Albêniz, ele que é coordenador do curso de Direito da UFESA, para falar de tão importante assunto, tanto para os estudantes de direito que estão nos assistindo, os profissionais, os operadores do direito, bem como a sociedade geral. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Como falamos, temos aqui a ilustre presença do professor José Albêniz. Meus queridos telespectadores, se eu fosse dizer o currículo lato desse homem, a formação cultural e acadêmica, a gente daria só um programa para falar. Mas o professor Albêniz, ele é coordenador do curso de Direito da UFESA, tem mestrado, está fazendo doutorado em Direito Constitucional no viés de conciliação e mediação. Já esteve conosco o ano passado e hoje está com essa importante incumbência, falar dos 30 anos da Constituição Federal. Dr. José Albêniz, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Dinâmica Direito. Bom dia, doutor Nazeu. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Fico muito feliz em receber esse convite e quero também estender o bom dia a todos os telespectadores do programa Dinâmica do Direito e discutir hoje um tema tão caro e tão importante que é esses 30 anos da Constituição. Professor Albêniz, estamos num clima difícil, até mesmo de insegurança jurídica para os operadores. Acredito eu que para os professores universitários está sendo empolvoroso nos bancos da universidade falar sobre direito constitucional. Estamos também num período eleitoral e esse tema, falar da Constituição Federal, professor José Albêniz, é importante essa recapitulação desses 30 anos da Constituição Cidadã? Olha, exatamente. O momento é um momento festivo, partindo do pressuposto de uma questão cronológica de data, são 30 anos, a nossa Constituição de 88 ela completa 30 anos, então é um momento que eu considero extremamente importante e relevante, há de se festejar como qualquer data festiva, qualquer aniversário há de se comemorar, mas eu considero isso um ponto extremamente importante das pessoas passarem hoje a conhecer um pouco mais a Constituição. Eu acho que o momento hoje inspira muitos cuidados, até por conta de várias discussões, vários diálogos hoje que florescem e que passam a ganhar força em todos os lugares, em debates, em mídias, nas universidades, na academia. E eu considero extremamente importante. A Constituição, ela precisa ser discutida, ela precisa ser debatida, ela precisa ser conhecida. Eu acho que um ponto importante é as pessoas passarem a conhecer a própria Constituição. Então, eu acho que esse momento de 30 anos, apesar de um tempo de 30 anos, eu acho que as discussões ainda são muito recentes. Eu acho um momento importante não só para festejar, mas também para que as pessoas possam conhecer e discutir um pouco mais sobre a Constituição. Muito bem. Professor José Albêniz, nós temos um público diversificado. Além de estudantes, de operadores de direito, nós temos a sociedade em geral. Nos ajude a definir o que é Constituição Federal em face das leis ordinárias, leis complementares. Na verdade, a Constituição Federal ela é o principal instrumento, a principal carta de um país. É nessa Constituição, nesse documento, que ali você encontra os principais pontos de discussão de um Estado. Então, naquela Constituição, você encontra ali o que é a formação de um Estado, qual é o tipo, qual é como esse Estado ele se organiza dentro dos seus poderes, dentro dos seus estados, dos seus municípios, da própria União. É nessa carta que você encontra ali direitos fundamentais, direitos sociais, direitos políticos,
a regulamentação sobre a administração pública, entre outros tantos, direito à saúde, que tanto se fala hoje, direito à educação. Então, é a principal carta, onde nessa carta você encontra ali todas as diretrizes, digamos assim, utilizando esse termo, de discussão dentro de um Estado. Então, não deixa de ser, sem sombra de dúvidas, a principal carta. Então, sempre quando se fala em Constituição Federal, a gente fala muito, as pessoas falam muito em lei, e realmente nós temos muitas leis, isso é uma característica nossa e de outros vários países, mas sempre não esqueça que a Constituição é a principal carta, é tanto que todas as outras espécies normativas, elas estão sob a observância e devem respeitar a Constituição Federal. Professor Albenes, ainda nesse bloco, ajude a entender a Constituição brasileira. A americana, em 2 séculos de vigência, teve apenas 11 emendas. A nossa, em 30 anos, teve 106 emendas. A nossa tradição constitucional, ela dá margem, né, a ser revisada nesse sentido, professor Albenes? A Constituição norte-americana, que foi citada, de poucos artigos, é uma Constituição com poucos artigos e algumas poucas emendas. Na verdade, se formos aqui fazer um parâmetro de diferenciação, são 2 países, já que foi falado Estados Unidos e Brasil, são 2 países que têm tradições distintas. Você tem uns Estados Unidos que tem uma tradição muito mais vinculada a uma sistemática, digamos assim, de uma common law, de um sistema, inclusive, mais reduzido de normas, uma Constituição mais enxuta, como vários outros países que seguem a mesma diretriz norte-americana. Nós temos aqui no Brasil um outro segmento, uma sistemática, digamos assim, romano-germânica, da civil law, onde é muito comum constituições mais detalhadas, e isso não se restringe somente ao Brasil. Aqui na América Latina, praticamente todos os países aqui seguem essa mesma tradição. Então, são constituições mais detalhadas, com constituições mais extensas, mais pormenorizadas, até mesmo o nosso aspecto legal. Nós temos inúmeras leis, várias leis ordinárias, muitas leis complementares. Então, são 2 países, eu posso dizer em todos os sentidos, de mudança de situações diferenciadas no âmbito constitucional, de situações diferenciadas no próprio aspecto cultural. Então, há essa diferença. O que eu vejo com relação, já que foi citado os Estados Unidos, é que nós bebemos muito da fonte de muitas criações, digamos assim, norte-americanas, a questão do checks and balance, a questão da teoria dos freios e contrapesos, a questão do próprio controle de constitucionalidade, já que a gente está falando aqui em Constituição e 30 anos, um ponto muito marcante desse período dessa atual Constituição foi o fortalecimento desse controle de constitucionalidade, que historicamente ela, claro, antecede a nossa atual Constituição, mas ela ganhou bastante força com a Constituição de 88. Então tem muita coisa, por exemplo, de uma sistemática norte-americana que nós adotamos, mas analisando Constituição, são 2 países que têm situações distintas dentro de um aspecto constitucional. Muito bem. Ainda nesse bloco, professor, já que nós viemos de quase 30 anos de regime ditatorial, a Constituição de 64 tinha os atos institucionais. E voltamos para o regime democrático. Qual o diferencial da Constituição de 88, que em outros regimes, quando a gente passou por um breve período de democracia, por exemplo, 46, por exemplo, qual foi o avanço da Constituição de 88, princípios? A Constituição de 88 pode-se dizer que ela trouxe avanços gigantescos. É uma Constituição. Se nós pararmos para analisar a Constituição, eu acho que nesses 30 anos de Constituição é fundamental que a gente veja sobre alguns aspectos que eu considero importantes. Olhar a Constituição é uma coisa, olhar como essa Constituição ela vem sendo aplicada, como ela vem sendo construída, eu acho que é um outro fator que esse merece um outro olhar. Se nós analisarmos a Constituição por si, a Carta, a Constituição, ela trouxe inúmeros avanços, é inevitável. Se você faz uma leitura da Constituição, você vê que é uma Constituição que traz gigantescos avanços, isso se nós compararmos com constituições anteriores. Então, é inevitável. Claro que uma outra questão hoje que merece maiores discussões é como essa Constituição ela vem sendo aplicada, e aí quando eu falo da aplicação, daqueles que de certa forma têm essa função.
É aquela Constituição que fala de competências e, portanto, a pergunta que cabe é saber se aqueles que aquela Constituição diz que têm competência para tanto, assim estão executando, se assim estão aplicando. Será que realmente você tem um legislativo que honra aquilo que a Constituição até então afirma que é dever e função do legislativo, o judiciário, o executivo, os entes da federação, os estados, os municípios, a própria União, a própria administração pública? Então, ver a Constituição, a Carta, é ver, sem sombra de dúvidas, avanços, se comparado a um passado de constituições, inclusive, anteriores. Ver a aplicação da Constituição, eu acho que é uma questão que hoje merece até maiores cuidados, uma maior atenção e uma maior crítica até mesmo. Acho que a gente também tem que ver a Constituição e criticar aqueles que, por obrigação, pela própria Constituição, têm o dever de executar da forma como ali está previsto naquela Constituição. Professor Albêniz, vamos já dar um rápido intervalo. Nós temos pontos significativos ainda para conversar aqui. Alguns princípios da Constituição, definir para o pessoal de casa. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, segundo bloco da nossa conversa aqui com o professor José Albêniz, ele que é coordenador do curso Direito da nossa querida UFESA. Estamos falando sobre os 30 anos da Constituição Federal e nesse bloco, professor, vamos definir alguns pontos importantíssimos e caros à Constituição. Princípios que já estão no artigo 1º, República Federativa do Brasil. Explique para o pessoal de casa, professor, o que é uma república, o que é uma federação. Pronto, isso é importante falar isso porque é a abertura da própria Constituição. Se você abre a Constituição, você vê logo nos seus capítulos iniciais, para ser mais específico, no artigo 1º, um retrato do que de fato é o nosso país e como a Constituição assim o trata, como a República Federativa do Brasil, dentro das suas mais diversas atribuições. Então, quando a gente fala de uma república, isso vem inclusive do próprio termo res publica, que é a coisa pública, a República Federativa, e essa federação, na verdade, é um avanço que, aliás, nós também bebemos dessa mesma fonte dos Estados Unidos, que é uma divisão. Quando a gente fala em federação, a gente, na verdade, está falando de divisão de um Estado que é dividido e dentro dessa divisão tem as suas atribuições. Então, quando a gente está falando de um Estado federado ou de uma federação, a gente está falando de um país, de uma composição que é subdividida, onde você tem um país onde rege pela república, pela coisa pública, dentro dessas chamadas divisões. Então, a federação, ela significa dizer que você tem num país várias divisões, onde essas divisões têm as suas competências. Então, você tem um país que é dividido, tem a própria União, tem os estados, tem os municípios, todos esses entes federativos com as suas respectivas competências. Então, nós temos um país que, dentro de uma sistemática única, apesar de falarmos num único país, mas é um país que ele é fragmentado. Então, cabe, inclusive, aos estados terem também as suas competências, é tanto que nós falamos aqui hoje em Constituição Federal, mas os estados também têm as suas constituições. Então, nós temos, por exemplo, aqui a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, você tem os municípios que têm as suas, entre aspas, constituições, que são as suas chamadas leis orgânicas. Então, na verdade, o que a Constituição passa no seu início, no seu nascedouro, é justamente passar qual é o retrato de um país. Né? E o nosso retrato é justamente isso, ou pelo menos deve ser, segundo a Constituição. Então, nós temos, daí porque a própria Constituição, logo nos capítulos seguintes, ela começa a abordar essas competências. É tanto que dentro dessa sistemática de uma federação, cabe à própria Constituição dizer nessa subdivisão o que é de competência, o que cabe aos estados, o que cabe aos municípios, o que cabe à União, o que é de competência de cada uma desses entes federativos. E quando a gente fala em Estado democrático de direito, que também é uma frase ou um termo que é tão utilizado e que faz parte do nascedouro da Constituição, na verdade é o que se soa também muito hoje.
de um Estado que abre a possibilidade de que tudo tenha a sua construção ou que haja uma construção através do aspecto democrático, da participação popular, em vários outros sentidos. A gente vê esse aspecto de um Estado democrático em vários pontos da própria Constituição, quando a gente fala da eleição de pessoas que elegem os seus representantes, os políticos que passam a representá-lo, a própria população tendo voz ativa em muitas questões, algumas delas, inclusive no próprio aspecto legal, a gente está falando aqui do processo legislativo, mas dentro do próprio processo legislativo há a possibilidade constitucional de que as pessoas também possam participar. Então você tem, por exemplo, projetos de lei que eles têm a sua origem dentro daquilo que a gente chama de iniciativa popular. As pessoas podem propor projeto de lei. Tudo bem que tem uma sistemática, digamos assim, dificultosa, você precisa coletar muitas assinaturas, mas é uma possibilidade dentro de um aspecto democrático. Então, a democracia, esse Estado democrático de direito, ela dá essa ampla possibilidade de participação, por mais que hoje venha à tona essa discussão de até que ponto essa democracia hoje ela vem sendo visibilizada, até que ponto essa democracia hoje ela passa a ser respeitada dentro desse aspecto constitucional. Afinal de contas, repetindo mais uma vez, é o espelho da própria Constituição. Nós estamos falando do artigo inicial, uma Constituição que tem vários artigos, mas é uma Constituição que no seu nascedouro já deixa muito bem claro, né, quais são essas bases de uma Constituição, de ser uma Constituição calcada numa república, numa Constituição calcada dentro de uma sistemática federativa. Então você tem a independência, você tem também certas autonomias entre os entes federativos e também essa ampla possibilidade de uma participação democrática em vários momentos, em várias situações. Professor Albênez, ainda nesse bloco, o senhor mesmo falou agora há pouco que a nossa Constituição é densa, agrega muitos direitos, garantias, mas o que a gente percebe, assim, uma pessoa leiga, pega a Constituição, acha ela linda. Quando ele vai para o artigo que fala do salário mínimo, professor Albênez, que o salário mínimo deve garantir educação, saúde, lazer, e ele vê na realidade aqueles R$ 952 que não dá mal para sobreviver. Eu quero perguntar ao senhor, que o senhor é um professor universitário, está na academia, como entender, para o pessoal de casa entender que tipo de norma é essa, que coloca no abstrato algo bonito, mas na realidade o Estado não proporciona esse tipo de garantia ao povo em geral. Concordo, doutor Nazeu, quando fala da Constituição muito linda, isso é um fato. Se tanto um profissional como um leigo fazer a leitura da Constituição, certamente ele vai ter uma sensação de que muitos direitos são violados ou não são contemplados como deveria ser. Isso é uma outra questão que hoje merece uma maior discussão, não que tenha discussão, acho que até uma discussão há muito tempo, quando se fala em questões de normas, dentro dos mais diversos aspectos, até mesmo as próprias normas programáticas, que sugera muitas vezes a previsão, mas uma previsão sem nenhuma contemplação ou nenhuma inserção maior daquilo dentro da própria sociedade. Então, a Constituição ela fala de todos os pontos que você possa imaginar. Se nós partimos, por exemplo, de direitos trabalhistas, é uma Constituição que traz, no artigo 7º, por exemplo, um rol daquilo que ele chama de garantias e direitos trabalhistas. Se você vai mais à frente, você encontra lá, mais para o final, mas no artigo 6º já faz menção aos direitos sociais. Então, isso volta um pouco para aquela minha discussão anterior, desse hiato, que é entre a previsão constitucional e entre a sua prática. Então, assim, a Constituição ela não pode executar. Aquilo que eu falo, a Constituição ela é um instrumento. É um instrumento que é feito e que é, de certa forma, regido por pessoas que representam o Estado e que, portanto, devem também representar aquela Constituição e exercê-la. A grande questão é que hoje nós encontramos um outro ponto que eu considero como crucial, até que ponto o Estado pode garantir tudo aquilo que está previsto na Constituição.
Hoje nós vivemos, por exemplo, um fenômeno que até então não era tão comum, que é a superjudicialização, né? Hoje você vê um fenômeno tão falado que é o da superjudicialização, que são pessoas que, diante dessa situação de descrença, ou pelo menos de não ser contemplado por aquilo que está previsto na Constituição, eu vou buscar em outros caminhos contemplar direitos e garantias que a Constituição até então diz que eu tenho, mas que eu não consigo visualizar, que fala em saúde, educação, entre outras tantas coisas. Mas aí um outro ponto é saber até que ponto o Estado consegue garantir. Então é o que eu sempre falo, a Constituição ela é apenas um instrumento fundamental, uma carta principal de um país, mas existe um outro ponto, que são as pessoas que estão diretamente vinculadas naquela execução, de como elas conseguem colocar isso em prática. Por isso que o próprio telespectador, quando faz a leitura, e eu não tenho dúvidas disso, da Constituição, ele fica extremamente animado. É uma Constituição onde deixa qualquer pessoa simpático a ela, a Constituição, mas ao mesmo tempo existe um hiato, como eu falei inicialmente, entre a Constituição e a sua aplicação. São problemas e dilemas que quem tem que responder isso não é a Constituição. A Constituição ela não tem o que responder. Na verdade, a Constituição ela propõe, a Constituição ela não responde. Quem tem que dar resposta são aqueles que estão ali inseridos na Constituição. Então, a própria Constituição ela fala, você executivo tem que fazer isso, você judiciário deve fazer isso, você legislativo deve fazer isso, você administração deve fazer isso, entre outros tantos que ali estão previstos, vocês estados, vocês municípios. A grande questão é saber que cabe também a essas pessoas essa discussão, repensar, rediscutir como fazer isso. Afinal de contas, o que nós temos são pessoas, são vidas que estão justamente esperando aquilo que a Constituição acaba afirmando que elas possuem ou são possuidoras desses direitos aí. Professor, na academia, durante o meu curso, eu tive 2 professores de Direito Constitucional. Tinha um professor extremamente otimista com a Constituição, falava das garantias, incentivava-nos a preservar a mesma, no sentido de preservar o próprio regime democrático. E tinha um professor extremamente cético. Inclusive, falava a questão a descrença no sistema implementado pela Constituição de 88. O senhor, como professor que está na academia, na UFES, coordenador de curso, qual o seu posicionamento? Quando se fala-se, inclusive, de nova Constituinte, quando o senhor ouve isso na mídia, seja de um candidato, seja de um professor universitário, de um palestrante, quando o senhor ouve falar de uma nova Constituinte, precisamos de uma nova Constituinte, como o senhor vê esse tipo de situação? Pontuando aqui, a sua pergunta me fez eu pensar aqui em várias questões, e aí, doutor Nazil, pontuando algumas questões aqui, primeiro, eu sou extremamente positivo e simpático à Constituição, porém sou extremamente cético com aqueles que devem, inclusive, aplicar essa Constituição. Então, eu sou totalmente otimista com a atual Constituição, sou cético com algumas representações que deveriam aplicar essa Constituição. Com relação a uma mudança, eu tenho um posicionamento muito particular de que as mudanças elas são fundamentais. É claro que o passar do tempo, você passa a ter uma sociedade, uma mudança social, uma mudança cultural que inspira também mudanças legais. É fato. Se eu puder imaginar a Constituição de séculos passados e ver numa sociedade hoje, é nítido que para essa sociedade hoje, muito daquilo que era previsto naquela Constituição, ela não tem mais aplicabilidade hoje. Isso é uma questão de mudança, isso é natural. É natural que as legislações elas precisem se modular a uma sociedade. Eu não posso imaginar, por exemplo, uma aplicação normativa hoje a uma sociedade que era aplicada há séculos passados. Então, certamente, essa mudança ela é natural e ela é sadia. O grande problema é quando há um discurso da mudança, mas uma mudança legal que não inspira em uma mudança prática. Porque se nós temos uma mudança constitucional e essa mudança constitucional não inspira em mudança prática, nós podemos ter tantas constituições que o retrato ele vai permanecer o mesmo. É aquela falsa sensação de que mudamos legalmente, mudamos no aspecto normativo, mas não mudamos no aspecto prático. Eu sempre falo, a legislação ela é fundamental, mas a legislação por si só,
ela não tem vida para dar a devida aplicabilidade. Então, o que nós temos ali é um papel. Quando a gente fala em Constituição, nós falamos ali de uma carta, mas ali um papel com vários artigos. Se aquilo que está ali previsto não é espelhado, por exemplo, numa sociedade, então, de certa forma, você pode criar 30 constituições, uma constituição por ano, e certamente isso não vai provocar nenhuma mudança. Pelo contrário, é aquela falsa sensação de que temos uma nova Constituição, mas que, na verdade, é até uma espécie de maquiar uma nova Constituição para uma realidade prática ainda secular, uma prática que nossa ainda muito antiga de não aplicabilidade dessa Constituição. Então, eu acho que mudanças são importantes, mas nesse caso aqui eu acho que não há uma necessidade. Eu acho uma Constituição... A própria Constituição ela pode ser modificada. A própria Constituição ela pode ser reformada. Nós temos uma Constituição hoje, doutor Nazeu, que já tem 99 emendas. Nós estamos aí a uma emenda para fecharmos a casa das 100 emendas constitucionais. Então, uma Constituição que foi muito emendada durante esse tempo. Então, a Constituição ela pode ser emendada, não há nenhum problema. Existe, inclusive, dentro da própria Constituição, o que eles chamam de proposta de emenda constitucional. A Constituição ela pode ser reformulada. Então, em havendo necessidade, pode-se mudar a Constituição. Então, eu sou, isso é uma posição minha, a desnecessidade de uma nova Constituição. Na verdade, a Constituição hoje, da forma como ela está, com algumas possíveis modificações, emendas, certamente ela pode ser muito mais sadia do que a própria possibilidade de uma construção de uma nova Constituição. Muito bem, professor Albêniz, coordenador do curso de Direito da UFESA, sobre os 30 anos da Constituição Federal. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, aqui com o professor Albêniz, ele que é coordenador do curso de Direito da UFESA, falando sobre os 30 anos da Constituição Federal. O professor Albêniz se empolgou aqui, gostou da temática, finalzinho do bloco, quando a gente falou sobre nova Constituinte, já abriu um leque de possibilidades. Professor Albêniz, terceiro bloco, vamos conversar aqui um ponto delicado, porque em que pese nos espelharmos na tradição dos Estados Unidos, pesos, contrapesos, que os poderes têm que ter o equilíbrio entre os mesmos, nós percebemos o nosso executivo muito forte. Em contraponto, um legislativo praticamente inerte. Hoje em dia, praticamente, o legislativo só faz votar medidas provisórias e o orçamento da União. Professor Albêniz, isso é um problema judicial, é com a Constituição, é questão cultural nossa? Fica à vontade, professor. Essa questão que envolve os três poderes, já que foi citada aqui, inclusive, quando falávamos da República Federativa do Brasil, aqui do Estado Democrático, falávamos do artigo inicial da Constituição, falar desse ponto é também tratar do artigo posterior, né, do artigo 2º da Constituição, que fala que são autônomos e que são independentes, poder executivo, harmônicos autônomos, harmônicos e independentes também, os poderes judiciário, executivo, legislativo. Hoje há toda uma discussão também em torno disso, de uma série de identificação mesmo desses poderes, cada poder com suas atribuições. Isso também não significa dizer que os poderes executivo, legislativo e judiciário tenham funções atípicas também, né? A gente fala de um judiciário que, a sua forma e como previsto, também acaba legislando, um executivo também que pode fazer, das vezes, de um legislativo, ou seja, entre eles acabam tendo suas funções típicas e suas funções consideradas atípicas também. O grande problema hoje, partindo de uma questão de sentimento das pessoas, de população, é um sentimento de descrença. O que você vê é que muitas vezes são poderes que, em muitas situações, não acabam traduzindo aquilo que está previsto, inclusive, na própria Constituição, por motivos diversos, né? Por motivos diversos, muitas vezes por motivos não constitucionais
inclusive, muitas vezes por motivos outros. Mas esse é um grande problema hoje, esse é um grande fator, e eu considero, doutor Naseu, isso como uma vinculação mesmo de descrença desses poderes, e é tanto que, diante, por exemplo, de uma descrença hoje no próprio legislativo, que é a representação, nós partimos de um legislativo, por exemplo, nacional, que é bicameral, você tem representação através de senadores, através de deputados federais, 513 deputados federais. Então você tem representantes dos estados, você tem representantes do povo, como são os deputados federais, mas hoje há toda uma descrença com relação a isso, as funções de um legislativo considerado fraco, de um ponto de vista de quem observa, de quem olha. Isso gera uma sensação de descrédito. Ou seja, hoje, esses 30 anos, por exemplo, para mim, um dos pontos que inspira muita preocupação e cuidado é com relação às reais funções práticas e como tem se observado esses três poderes. Hoje não é tanto que vive na mídia. Hoje nós temos sempre discussões na mídia. Você não precisa assistir em canais especializados, jurídicos, por exemplo. Basta você ler qualquer jornal ou ler qualquer programa de televisão, qualquer que seja o canal, que certamente você vai encontrar sempre alguma discussão ou atrelado a um executivo, a um legislativo, a um judiciário, muitas vezes um termo mais vulgar, bate-boca, né, por motivos de descumprimento, muitas vezes as questões de descumprimento, a própria Constituição, quantas vezes a Constituição acaba se vinculando, se discutindo uma Constituição que não vem sendo observada, que não vem sendo cumprida. Isso aí, claro, passa a sensação para as pessoas de quê? De um descrédito daqueles onde deveria, inclusive, ser depositado todo o crédito. Afinal de contas, se partirmos de executivo e legislativo principalmente, nós temos ali pessoas que são representadas por nós. São pessoas que estão ali graças ao voto das pessoas. São a inserção daquelas pessoas se dá através de um voto popular. Professor Benes, fala-se na mídia, ante essa inércia do poder legislativo, em face do ativismo judicial falado no bloco anterior, que nós vivemos numa ditadura da toga, ditadura do judiciário. Como é que o senhor escuta esse tipo de declaração daquele que deveria informar a população e formar a opinião? Exato. Se fala também um tema que, vinculado a esses 30 anos de Constituição, é muito forte, eu considero talvez um ponto importantíssimo, que é essas discussões sobre o ativismo judicial. E aí é sempre importante deixar bem claro uma divisão, doutor Naseu, para as pessoas também que assistem, entre judicialização e ativismo. São dois, digamos assim, fenômenos, vou utilizar essa expressão, são dois fenômenos distintos, quando na verdade o segundo, o ativismo, tem uma forte correlação com o primeiro. Hoje se fala muito em judicialização, por exemplo, judicialização de políticas públicas, judicialização da saúde, por exemplo. Então, o fenômeno, digamos assim, da judicialização, ela é decorrente de uma busca incessante ao judiciário. As pessoas hoje buscam muito mais o judiciário, então as pessoas provocam. Não é à toa que o próprio judiciário hoje já estabelece políticas de consensualização de conflitos, buscar outros mecanismos para a resolução de conflitos, mas a judicialização hoje é um fenômeno decorrente de uma ida incessante ao próprio judiciário. Então, se partirmos de um lado dessa judicialização, isso tem minimamente um lado positivo, mas também muito preocupante, que é as pessoas estarem buscando os seus direitos. Isso é um ponto que eu considero, claro, sempre louvável, sempre importante. Talvez um outro grande problema é essa busca ser decorrente de descrédito. Ou seja, eu procuro o judiciário porque eu não vejo nenhum crédito, eu vejo que há um legislativo que não me representa e que, aliás, ao invés de ser um legislativo que possa viabilizar garantias de direito, é, por exemplo, um poder que acaba inviabilizando. Então, eu procuro o judiciário. Esse é um lado preocupante. Então, ir ao judiciário à busca de direitos, claro, isso é uma coisa importantíssima. Isso mostra que você está exercendo um direito, a possibilidade de você pleitear judicialmente. Então, isso é um grande fenômeno hoje, que é a judicialização, essa busca incessante. O ativismo, ele é até fruto de uma decorrência disso. Na verdade, o ativismo judicial, ele tem uma forte correlação de uma participação de um judiciário atrelada às suas interpretações. A forma como o judiciário acaba decidindo, acaba dentro das suas decisões, inclusive adentrando em outros aspectos.
Como alguns autores, inclusive, gostam de fazer essa divisão. Uma coisa é judicializar para que o judiciário me diga o direito à luz dos aspectos normativos. Outra coisa é o judiciário decidir partindo do pressuposto de como eu entendo sobre isso. Eu parto do pressuposto sobre isso. Então, eu, judiciário, estou decidindo porque eu assim compreendo à luz dos aspectos normativos, segundo a lei, segundo a Constituição, ou eu estou partindo do pressuposto de uma decisão, de uma concepção minha. Esse é um lado hoje que o ativismo ganha muita força, e aí dentro desse aspecto vem as críticas, que é partir de um pressuposto até que ponto ali há uma decisão calcada no que de fato é a interpretação à luz da lei, ou aquilo que é decidido à luz da minha visão, da minha concepção. Hoje o judiciário muitas vezes acaba decidindo sobre assuntos dos mais diversos. Muitas vezes o judiciário hoje acaba tendo medidas que acabam sendo judicializadas, situações que acabam sendo judicializadas que, por exemplo, inspiram do judiciário ter que intervir em questões, por exemplo, administrativas, acaba intervindo em questões que não há um conhecimento mais elaborado sobre aquilo, e aí gera hoje uma preocupação, Para alguns autores até vem essa questão. O judiciário pode intervir em assuntos, por exemplo, que não é ou que não pode ser da sua competência. Então, o ativismo judicial hoje ele ainda ganha muita força nessa discussão. E ele é uma decorrência dessa chamada judicialização. Eu considero isso como um ponto extremamente importante. Isso foi uma decorrência também desses 30 anos da Constituição. Eu acho que será mais dos próximos anos aí da Constituição, dessa nossa atual Constituição. Muito bem, professor Albêniz, coordenador do curso Direito da UFESA, falando sobre os 30 anos da Constituição Federal. Então, sai daí, vamos já para o último bloco da nossa conversa. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, último bloco da nossa conversa com o professor Albêniz. A conversa está muito boa. Nós poderíamos, professor, enveredar por vários caminhos, mas infelizmente o tempo é curto. Eu, como advogado, operador de direito, professor Albêniz, eu quero comemorar 40 anos, 50 anos da Constituição. Quanto mais segurança jurídica para nós, para a população, com certeza, melhor. Tivemos reformas na reforma trabalhista, tivemos a PEC dos gastos. Eu quero saber, professor, que tipo de reformas ou iniciativas da lei, da legislação, para que a nossa Constituição tenha ainda uma sobrevida, para que o nosso Estado democrático de direito continue com a harmonia, proporcionando à população a segurança jurídica. Ótimo. Eu acho que eu faço coro, doutor Nazil, esse ato de festejar os próximos anos. Eu também quero muito festejar os 40 anos, os 50 anos, se assim Deus permitir. Eu quero festejar os próximos anos também, de uma outra forma até, Hoje, como eu disse no início, a gente hoje festeja como uma data, mas ao mesmo tempo tem muita coisa a se discutir, muita coisa séria precisa ser levada nesses 30 anos da Constituição. E já que foi falado em reformas, na verdade o que a gente precisa hoje dentro de dois aspectos. O primeiro é que essas representações hoje, dos mais diversos poderes, das mais diversas instâncias, possam de certa forma hoje haver uma consonância e um respeito à Constituição. É fundamental, como eu disse no início, as pessoas precisam até mesmo mais conhecer a Constituição para que elas possam, primeiro, cobrar, e segundo, para aqueles que estão sob a égide dessa Constituição, ali representando, que eles possam fazer sempre respeitando a própria Constituição. Segundo ponto no campo da reforma, eu acho que a gente precisa, hoje se fala muito, não é também uma novidade falar em reformas, mas o grande problema é que essas reformas elas não são implementadas. Se discute muito, mas é pouco colocado em prática. Eu acho que esses próximos anos precisa de que algumas reformas elas sejam colocadas em prática, a própria reforma política. Eu acho que hoje há uma necessidade de se discutir essa reforma política, essa composição da forma como se encontra hoje, se há uma necessidade maior.
de ausência até muitas vezes de representação. Quando eu falo representação no âmbito até mesmo de composição, hoje se fala muito dessa amplitude de composição. Então, acho que a reforma política hoje é uma questão que merece maiores cuidados, inspira maiores necessidade de discussão, de participação também. A própria reforma tributária, eu acho que a reforma tributária também hoje precisa ser discutida. Falando desses 30 anos, a gente falar de oscilações, e a gente vive hoje dentro de uma oscilação negativa, digamos assim, dentro do campo da economia. Então, isso tem desdobramentos em vários fatores, e o fator tributário é um deles. Nós temos uma carga tributária elevadíssima, e essa carga tributária elevadíssima ela tem várias implicações na seara empresarial, na seara trabalhista, dentro da seara social, então dentro dos mais diversos aspectos. Eu sei que é fundamental que o Estado arrecade, certo? Mas isso precisa ficar muito bem claro, essa questão da arrecadação, e isso precisa ser muito bem discutido, porque isso acaba também onerando o próprio contribuinte, a própria população. Isso também traz uma descrença. Então, há uma necessidade hoje das pessoas passarem a conhecer um pouco mais, as pessoas terem ciência dos seus direitos, e essas representações elas comecem a estudar, elas comecem a implementar políticas públicas de verdade. Eu acho que é uma outra questão desses 30 anos de Constituição, que muito se fala, mas pouco se sabe, sobre políticas públicas. E quando se fala em políticas públicas hoje, se fala em políticas públicas de educação, de saúde, de segurança. Só que, na verdade, o que a gente vê é que muito se fala de políticas públicas e pouco se sabe. Não é nem pouco se implementa, pouco se sabe sobre políticas públicas. Políticas públicas, ela envolve todo um conhecimento sobre as mesmas, sobre a mesma política pública, que é desde o problema na inserção de uma agenda, que é também a formulação de políticas públicas, que é a tomada de decisão sobre essas políticas, implementação e avaliação dessas políticas públicas. Hoje, infelizmente, o que a gente vê são discursos sobre políticas públicas disso ou daquilo, quando, na verdade, não são políticas públicas. É o que eu chamo hoje. Tem certas políticas públicas que, na verdade, são medidas paliativas, são medidas para uma determinada situação e que não resolvem. Por isso que hoje, infelizmente, é o que eu sempre falo, os 30 anos é um momento festivo, é um momento a se comemorar a data. Mas eu acho que tem muita coisa que, na verdade, não é um momento tão festivo assim, mas que bom que isso também é um outro alento para que as pessoas comecem a provocar, as pessoas comecem a discutir, trazer as pessoas para essa discussão. Isso é muito importante, ter essa maior atenção. Então, eu acho que isso também pode ser um marco importante. E dentro dessas reformas aí, cito essas duas, a gente poderia passar aqui um programa todo falando só sobre reformas que são necessárias, são fundamentais, essa questão do corte de gastos, né, que isso uma questão que de certa forma veio à discussão e que infelizmente a gente encontrou certas medidas drásticas que na verdade não resolvem, pelo contrário, só acentuam mais ainda o problema hoje do país. Professor Albênio Júnior, meu muito obrigado em nome da TVAD, dos pastores, por a sua disponibilidade. O senhor é um professor, o senhor está na academia, o seu tempo é muito limitado, mas o senhor ter vindo aqui, se deslocado e dado tão belíssimas explanações, para mim foi muito gratificante. Acredito que o pessoal de casa da mesma maneira. Vamos utilizar esses últimos minutos, professor, de esperança. Nós estamos se aproximando de um pleito. Nesses últimos 2 anos, muita coisa aconteceu. 2016 para cá, tivemos a questão do impeachment. E acredito que em 2018 a gente pode virar a página e reafirmar, na verdade, o nosso compromisso da sociedade brasileira com a democracia, com o combate à corrupção, para um Estado mais justo, mais solidário. Eu quero dar aqui esses minutos para o senhor se expressar, quiser falar com o pessoal de casa, a importância de olhar o candidato e analisar as propostas para que, com certeza, através dessa leitura dos candidatos, podemos ter, com certeza, um futuro melhor para o nosso país. Exato. Bom, eu queria agradecer pelo convite, doutor Nazil, dizer que estou sempre à disposição também, sempre buscando, mesmo como o senhor falou da agenda, a gente sempre encontra um espaço para discutir, que é sempre tão importante falar, principalmente com o telespectador que quer sempre ouvir alguma coisa que ele espera que nós venhamos a levar.
E falando para o telespectador, eu sou um otimista por natureza, né? Eu sempre falo que eu sou o otimismo em pessoa, isso faz parte da minha pessoa. Eu sou assim e serei sempre otimista. E eu espero que esse período ele possa, diante, infelizmente, de algumas situações de intolerância, de certos desgastes, eu acho que possa reinar durante esse período o respeito, a consciência, né, a observância, que cada um possa ter durante esse período, já que a gente está nessa proximidade de período eleitoral e foi assim discutido, que possa reinar, né, valores tão importantes como o respeito, como a própria democracia, que é realmente você decidir por aquilo que você tem convicção. E é isso que eu espero, e que a nossa Constituição, que agora completa 30 anos, coincidentemente também nesse período, ela possa passar por melhores situações. Na verdade, a Constituição pode ser que ela foi agredida, digamos assim, em alguns momentos, mas eu acho que cabe agora um momento de reflexão para que os próximos anos a gente possa ter situações melhores. Eu torço sempre para que situações outras possam acontecer, eu sou um eterno torcedor pelo sucesso, claro, do meu país, do nosso país, mas que esses valores possam reinar. Eu acho que hoje o que a gente precisa é de um momento muito mais de calmaria, de uma situação que não é uma calmaria, uma não calmaria oriunda de alguns descumprimentos, de algumas desordens, de algumas inobservâncias constitucionais. Isso acaba refletindo também numa inquietação por parte da própria sociedade. Então, eu desejo vida longa à nossa Constituição, que ela seja muito melhor tratada nos próximos anos. Não significa dizer que essa agressão, esse ato de maltratar foi uma constante. Não, tivemos sim evoluções. Eu acho que, apesar de a gente sempre bater no ponto que é fundamental, que são os pontos negativos, até porque são os pontos a melhorar, mas nós tivemos também muitos pontos de evolução, né, durante esses 30 anos de Constituição. Então, eu espero estar aqui em um outro momento. Tenho muito a falar, eu sei que o momento foi muito curto, e às vezes a gente precisa ser bem compacto sobre algumas discussões, mas eu espero voltar depois para falar um pouco mais sobre a nossa Constituição e sobre outros aspectos também constitucionais. Professor Albêniz, renovo aqui os meus votos, toda a equipe da UFESA, que vocês sempre têm essa alegria, essa disponibilidade de estar aqui, e com certeza em 2018 ainda vou precisar de algum de vocês. Então esse foi o assunto aqui tratado, os 30 anos da Constituição Federal. O tema não se esgota, vou trazer ainda outros profissionais, outros operadores, quem sabe até alguém próprio do TRE, haja vista está se aproximando o pleito eleitoral, então permaneça com a programação da TVAD e até o próximo sábado, até o próximo programa Dinâmico Direito, se Deus quiser.